Para cadastrar um cliente, acesse Cadastros, Clientes, Cadastro de clientes, ou utilize a tecla de atalho F2 ou menu lateral. A tela de cadastro de cliente é composta por várias abas. São elas: Geral, Tipo de cliente, Relacionamento, Financeiro, Fiscal, Outras informações, Vale Crédito e Dependentes. Eu vou mostrar como se preenche cada uma delas, porém, as abas Tipo Cliente, Vale Crédito e Dependentes serão abordadas em outros vídeos. É muito importante que se faça um levantamento dos dados do cliente para a realização do cadastro. Esse levantamento pode ser feito usando uma ficha cadastral para preencher com os dados do cliente, ou quando se tratar de uma empresa, ou seja, pessoa jurídica, com posse do CNPJ ou inscrição estadual, pode ser feita uma consulta no site do Sintegra. Para começar o cadastro, clico no botão Novo e os campos são habilitados para a edição. A primeira aba exibida é a aba Geral, onde ficam as principais informações do cliente. Vou começar pelos dados de tipo de pessoa, onde devo marcar uma das 3 opções para indicar como o cliente é classificado segundo a definição do fisco, se é pessoa física, pessoa jurídica ou produtor rural. A primeira opção, pessoa física, já vem marcada assim que eu clico em Novo. E ao marcar cada uma das 3 opções, alguns campos no grupo Identificação de Cliente são modificados, de acordo com as características de cada tipo de pessoa. Nessa demonstração, deixo marcada a opção Pessoa Física. Seguindo, eu verifico as demais opções. A opção Cliente é marcada automaticamente ao clicar em Novo e a mesma fica desabilitada. A opção Fornecedor deve ser marcada se o cliente também for um fornecedor da empresa, não havendo, portanto, a necessidade de realizar o cadastro separadamente. Com isso, o cadastro dele já aparece no cadastro de fornecedores. Esse comportamento também se aplica ao marcar a opção Funcionário, se o cliente também for funcionário da empresa. A opção Inativo deve ser marcada quando o cadastro não será mais utilizado na empresa. A exclusão de registro de clientes vinculados a movimentações não é viável, devido a consultas futuras e relatórios correspondentes a informações de interesse da empresa, como, por exemplo, dados de movimentações financeiras. Por isso, deve-se inativar o cadastro. A opção Inadimplente será marcada automaticamente se o sistema estiver configurado para tornar clientes inadimplentes conforme o período de atraso para quitar as contas em abertos na empresa, mas também pode ser selecionada manualmente. A opção Checar limite de crédito deve ser marcada quando se deseja que o limite de crédito do cliente, definido na aba Financeiro, seja verificado no ato da venda. A opção Dependente será marcada quando o cliente for dependente de outro cliente. Dessa forma, a aba Financeiro e Vale Crédito são desativadas, visto que as cobranças irão para o titular do dependente. Identificação do cliente. Nesse grupo de dados, vou preencher os campos com as informações do cliente que foram levantadas anteriormente pelo preenchimento da ficha cadastral ou pela consulta usando CNPJ no caso de pessoa jurídica. Como citei anteriormente, de acordo com o tipo de pessoa, alguns campos são alterados. Quando está selecionado pessoa física, são exibidos os campos Código, Nascimento, Regime, Nome, CPF, Apelido, RG, Contato e Inscrição Municipal. Quando está selecionada a opção Pessoa Jurídica, são exibidos os campos Código, Fundação, Regime, Razão Social, CNPJ, Nome Fantasia, Inscrição Estadual, Contato e Inscrição Municipal.
Já para produtor rural, são exibidos código, nascimento, regime, nome, CPF, nome fantasia, inscrição estadual, contato e inscrição municipal. O código é gerado e preenchido automaticamente pelo sistema e não é editável. O campo Nascimento ou Fundação é opcional e nele informa a data de fundação da empresa, no caso de cliente pessoa jurídica, ou data de nascimento para pessoa física ou produtor rural. O campo Regime contém as opções Simples Nacional com sublimite e Regime Normal. Ele já vem preenchido com a opção Simples Nacional, e no cadastro de pessoa física ou produtor rural eu não altero, que é o meu caso. O nome ou razão social deve ser preenchido com o nome completo do cliente ou empresa que estou cadastrando. Ao preencher esse campo e apertar Enter ou clicar em outro campo, veja que o campo Apelido ou Nome de Fantasia também é preenchido com o mesmo conteúdo do nome. Mas esse campo também pode ser alterado. Ambos os campos são de preenchimento obrigatório. Continuando, eu informo o CPF ou CNPJ e depois o RG do cliente ou inscrição estadual da empresa ou produtor rural. Atenção nos casos em que o cliente pessoa jurídica não tem a inscrição estadual, sendo isento. Nesse caso, o campo deve ser preenchido com a palavra isento. O campo Contato é mais utilizado em cadastro de pessoas jurídicas, onde é necessário inserir o nome da pessoa que se mantém contato. Nesse caso, vou colocar o nome do próprio cliente. O campo de inscrição municipal deve ser preenchido com o número de identificação do cliente no cadastro tributário municipal, e assim eu termino os dados de identificação do cliente. Endereço. Nessa seção de endereço, são preenchidos os dados de localização e contato do cliente. Os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório, mas é importante o preenchimento de todos os campos, mesmo aqueles não obrigatórios. Os campos País e Localidade são de pesquisa. Para preencher, clique na lupa e pesquise pela informação que deseja. Essa informação de e-mail é de extrema importância, pois ela é utilizada para o envio dos documentos fiscais emitidos para os clientes. A próxima aba a ser abordada é a aba Relacionamento, onde são armazenadas referências do cliente, além de dados relevantes para a relação empresa-cliente. No campo Cliente Desde, informa a data em que a pessoa ou a empresa se tornou cliente. Abaixo estão alguns dados que são preenchidos para a pessoa física: o nome do pai e da mãe, referências comerciais, que são lugares que o cliente compra regularmente, referências profissionais, que representa o local atual de emprego ou algum outro onde o cliente já trabalhou. O campo titular é habilitado apenas se for marcada a opção Dependente, permitindo selecionar quem é o titular. Em seguida, está o campo Atividade, onde deve escolher uma atividade relacionada ao cliente. Essa atividade deverá estar previamente cadastrada na seção Fornecedores em Cadastro de Atividades. É mais utilizada em caso de pessoa jurídica. Convênio é onde seleciona o convênio do qual o cliente está vinculado. Também deverá ser previamente cadastrado no menu Cadastros, na seção Clientes, opção Convênio. No campo Rota, seleciona a rota a qual o cliente pertence.
Quando é informada a rota para um cliente, esse campo passa a ser de preenchimento obrigatório para novos cadastros de clientes ou ao editar cadastros existentes. O campo vendedor padrão possibilita escolher um vendedor padrão para o cliente. Quando esse campo for preenchido no cadastro, esse vendedor é automaticamente inserido nas telas de orçamento ou venda rápida ao fazer uma venda para o cliente. Esses dois últimos campos nessa aba são muito utilizados para empresas que trabalham com força de vendas, vendas externas e entregas. Seguindo para a aba Financeiro, onde ficam as informações sobre o controle das condições de venda para o cliente. No grid Bloquear meios de pagamento, são inseridos os meios de pagamento que são bloqueados para realizar vendas para o cliente. Mais de um meio de pagamento poderá ser configurado para o bloqueio, por exemplo, cheque e cartão. Para informar o meio de pagamento bloqueado, clique 2 vezes no espaço no grid ou use a tecla de espaço. O bloqueio de vendas por meios de pagamentos é um recurso que pode ser utilizado tanto para clientes com cadastro recente, quanto para clientes inadimplentes, que precisam ser bloqueados até que sua situação seja regularizada. Qualquer solicitação de compra por parte do cliente realizada com os meios de pagamentos bloqueados deverá ser recusada ou analisada pelo gerente ou pelo setor financeiro da empresa. Em limite de crédito, é definido um valor limite para o cliente realizar uma compra ou acumular várias compras a prazo. Já em crédito utilizado, é exibido o valor que o cliente consumiu do crédito definido para ele, e limite disponível representa quanto ainda resta do limite de crédito. O crédito utilizado e o limite disponível são atualizados automaticamente de acordo com os débitos e pagamentos realizados pelo cliente. O sistema automaticamente bloqueia a venda caso o limite de crédito seja ultrapassado. Dando continuidade, preencha a aba Fiscal, em que é definida a situação do cliente como contribuinte e o tipo de consumidor. Para contribuinte, existem 3 tipos: contribuinte, contribuinte isento e não contribuinte. A opção contribuinte indica que o destinatário da NFE é contribuinte do ICMS e, com isso, espera-se que uma inscrição estadual seja informada. Um contribuinte pode ser uma pessoa jurídica ou física, produtor rural. Contribuinte isento. O contribuinte isento é a pessoa que realiza atividades sujeitas ao ICMS e está dispensado ou proibido de possuir uma inscrição estadual. Alguns estados não permitem contribuintes isentos. São eles Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Nestes estados, é usada a opção não contribuinte. O não contribuinte é aquele que está desobrigado a possuir uma inscrição estadual, por não contribuir com o ICMS. A maioria das pessoas físicas são não contribuintes, e também é o caso dos prestadores de serviço e de alguns órgãos públicos. Em tipo de consumidor, estão disponíveis as opções consumidor final ou consumidor normal. O tipo de consumidor também vai variar de acordo com a finalidade da NFE. Para pessoas que são contribuintes do ICMS e estão comprando para revender, escolha a opção consumidor normal. Já as pessoas não contribuintes ou isentas ou que estão comprando com a finalidade de uso próprio
escolha a opção Consumidor Final. A última aba a ser abordada nesse vídeo é a aba Outras informações. Aqui podem ser preenchidas informações adicionais. Esse espaço é apropriado para informações extras, particularidades que a empresa tem interesse de manter sobre o cliente. Esses dados não serão exibidos em outro local, ficando assim apenas para a consulta no cadastro. Já as informações de venda são informações que podem ser úteis no momento da realização da venda. Sendo assim, existem duas opções de configurações que são exibir informações de venda para operações de entrada e saída, que define a exibição das mesmas ao selecionar o cliente nos lançamentos em telas de entradas e saídas. A opção exibir informações de venda para operações financeiras. Ao selecionar essa opção, sempre que o cliente for inserido em contas a pagar e a receber, irá aparecer uma janela com as informações do item Informações de Venda. E essas são as abas para o preenchimento do cadastro de clientes. Depois de preenchê-las, clique em Salvar para concretizar o cadastro. Ainda temos opções importantes no menu da tela de cadastro de clientes, que visam a usabilidade do sistema, onde é possível acessar algumas funcionalidades adicionais. Entre as principais estão gerenciar alguns cadastros relacionados ao cadastro de clientes, atividade, convênio, rotas, vendedores. Consultar a situação do cliente analisando histórico de compra e pagamentos realizados por meio do relatório de controle analítico. Consultar Vale Crédito. Exibe um relatório com as informações de Vale Crédito do cliente. Trocar vendedor padrão. Essa opção permite a troca do vendedor padrão definido para o cliente. Titulares versus dependentes, exibe relatório com a relação de clientes e seus respectivos dependentes. Para consultar e acessar o cadastro de um cliente específico, basta clicar no botão Pesquisar. Para abrir a tela de consulta e buscar pelo cliente que desejar, com auxílio dos filtros. Nessa tela de consultas, os registros são exibidos na cor vermelha, quando o cliente está inadimplente, cinza para o cliente que está inativo e na cor preta quando o cliente está ativo, de acordo com a legenda. Além disso, é possível alterar a ordenação e reorganizar as colunas, facilitando a pesquisa. Esse foi o vídeo de cadastro de clientes. Até o próximo vídeo.